Olá, eu sou o Joaquim e este é o meu Corolla 95. Na altura não podia privar-me do carro porque era o único carro que tinha. Então surgiu a ideia de comprar outro igual para começar um projeto de raiz. Então assim foi, comecei a pesquisar na internet, apareceu este Corolla. O antigo dono tinha tido um acidente com ele, o carro era recuperável e o preço até era bastante bom. Decidi falar com o meu tio e fomos buscar os dois o carro. O carro estava em Penafiel. O antigo dono também o queria recuperar, só que na altura não o podia fazer, então decidiu fazer a venda. Pronto, vinha a calhar que a ideia já era recuperar e fazer um projeto de raiz, quando foi bom para mim e bom para o ex-dono, para o antigo dono. Então comecei o projeto por fazer um restauro completo da zona onde estava batido. O carro foi todo desfardado, desmontei o carro todo, mesmo todo. Falei com o meu chapeiro começou o processo de restauração. Entretanto comprei material para o carro, o que ele precisava. Assim que o chapeiro terminou, enviei o carro para o pintor. O carro foi completamente pintado, uma cor que gosto e é raro de ver. A cor tem várias tonalidades. Quando está a dar sol tem uma tonalidade, quando está à sombra tem outra. É uma cor engraçada. Pronto, ficou muito porreiro. E depois da pintura começou a dor de cabeça. Inicialmente comprei a embreagem reforçada. Comprei a embreagem reforçada. Mandei preparar a bomba injetora. A bomba injetora da origem traz um êmbolo de 9mm. Mandei prepará-la para meter um êmbolo de 11mm. Mandei preparar também os injetores. Os injetores foram preparados para mais 45% de injeção. A bomba e os injetores foram preparados pelo nosso amigo Ricardo. Um abraço para o Ricardo. Depois disso, investi num turbo. O turbo é proveniente de um Leão de 184 cavalos, TDI. Arranjei também a um ótimo preço. O turbo estava em excelentes condições, só tinha 50 mil km. Mas pronto, já que era para fazer um projeto a sério, decidi calibrar o turbo e mandar afinal um amigo meu, que é o Tiago Duarte. Ele trabalha muito bem com turbos mesmo. Então o turbo foi preparado por ele. A atuação da geometria inicialmente era atuada eletronicamente, foi convertida para pressão. O meu carro não tem centralina, o meu carro é totalmente mecânico. Então a atuação da geometria é feita por pressão. Está limitada a X pressão. Assim que o carro faz essa pressão, o turbo não faz mais. Fica limitado a uma pressão máxima. Depois da preparação do turbo, preparei também o coletor, alterei o coletor de escape. O coletor de escape para levar esse turbo teve que levar duas alterações por causa do espaço que tinha entre o corta-fogo e o motor. Teve que levar duas alterações. Após isso, comecei a fazer a linha de escape.
A linha de escape foi toda feita por mim, linha de 63,5 de inox. Assim feita a linha de escape, comprei uma panela Magna Flow de 63,5, apliquei a panela final e assim que acabei o escape fiz a parte da tubagem de intercooler. Comprei um intercooler todo em alumínio, 700mm por 260 de altura e vocais com 63. Comecei a fazer as tubagens de IC. Tubagens de IC também todas em inox. Comprei uns silicones e fiz as tubagens todas em casa. Assim que estava a parte da tubaria feita, por questão de fiabilidade, decidi comprar um radiador de óleo de 19 linhas. Apliquei o radiador de óleo, mandei fazer as tubagens para o radiador de óleo a um senhor que é pai de um amigo meu, que trabalha em hidráulica. Ele fez as mangueiras e após isso tinha o radiador de óleo, tinha as mangueiras para o radiador de óleo, faltava-me a bolacha para o radiador de óleo. A bolacha não há nada à venda para as dimensões do corpo do filtro de óleo que vem nestes motores, então teve que ser feita em torneiro. Fiz uma bolacha toda em alumínio no torneiro com acessórios em bicone. Pronto, acho que foi a melhor maneira para um dia, se quiser remover qualquer coisa, é fácil trabalhar com bicone. O que é que o carro tem? O carro tem lip frontal do Toyota GT-FX, um modelo que só saiu no Japão. Tem as saias laterais do Corolla SI, um modelo também raro em Portugal. Um Corolla desta geração com motor 1600 a gasolina. De resto tem a pintura, tem alargadores atrás de 2 cm da EBAC, jantes José ultra ligeira de 17 polegadas e os vidros escurecidos. Dinâmica de condução, ele tem 4 amortecedores Konisport, 4 molas EBAC Pro Kit que baixam 3 cm, os alargadores de 2 cm atrás, também da EBAC, e travagem de disco atrás do Corolla GTI. Interiores tenho bancos do Corolla GTI aplicados nesta carrinha, tenho o volante do Celica T23, o último Celica que saiu até agora, tenho manómetros de EGTs, de temperatura de óleo e de pressão de turbo, o combine por causa de estar a par do que é que se passa no carro. O que é que tenho mais? Tenho espelhos elétricos, tenho vidros elétricos também, coisas que são raras nestes modelos de encontrar, principalmente nos modelos a gasóleo, o que é muito raro. Eles vinham para cá todas com quase nenhum extras, era muito raro encontrar estas carrinhas com extras, tornava as carrinhas muito caras. Então pronto, o importador optava, como a procura na altura era mais estas carrinhas serem carros de trabalho, carrinhas para trabalho, as pessoas não optavam por meter muitos extras. Na altura era muito raro encontrar estas carrinhas com 5 lugares, ficava caríssimo, então a maior parte das pessoas optava por mantê-las comerciais. O importador aqui quase transformava tudo em comercial. Como os extras eram muito caros, é raro encontrar extras nestes modelos a gasóleo. Pronto, e tirando isso, fui dar a volta.